Bom, são 20 horas, da nossa reunião, e como não pode deixar de ser, o Sino inicia os trabalhos desse dia 16 de desse ano maravilhoso, cujo lema é Cria Esperança. Estamos hoje numa reunião informal de caráter virtual para que nós pontuemos desses últimos dias, dessas últimas semanas. Inicialmente, agradecer a todos vocês por estarem conosco e eu gostaria de que a nossa secretária se anunciasse. Patrícia Magluta, por favor. Boa noite a todos. Como o presidente falou, é uma reunião informal. Nós não preparamos nenhum protocolo oficial de reunião, porque a ideia é conversarmos sobre projetos do clube. Tá? Bom, Então, pode dar andamento, presidente. Eu vou falar do que está mais recente, que foi bastante pontual, e a Helena falou. Queria saber como é que eu estava antes de você chegar, porque o trabalho foi bastante cansativo. Mas, inicialmente, eu tenho que agradecer, não tenho que falar de trabalho. O trabalho foi gratificante de alcançar, principalmente pelo objetivo do trabalho, que é fortalecer os nossos metais do nosso clube para que nós tenhamos possibilidades mais profícuas. Mas, inicialmente, eu quero agradecer muito a presença daqueles que estiveram e também aqueles que não puderam estar, com seus devidos motivos, mas a Sueli Saad, o Amado, a Zélia Heraldi, a Diva Esteves, a Debbie Tuninho, a Helena e o poderoso Werneck, que saiu de corpo a corpo no shopping, convidando as pessoas a adentrarem lá o nosso brechó. O meu querido Favorato, esposa e amiga, que esteve lá presente, e não só presente, mas trouxe quantidade de material para ser doado, meus agradecimentos, tá? Trouxe belíssimas gravatas, o Colombo Sebastião, a Dilma Mendes, essa menina que trabalhou bastante, trouxe também produtos para serem doados, usados só como produtos, mas trabalhou profundamente. Silvane Silva, o Magalhães, tá? Carlinhos Magalhães, da minha loja Liberdade, o Hugo Lima e os filhos dele, o Mauro Tinoco de Resende, que passou por lá à noite, tá certo? E eu tive também a visita do pai do Magalhães, tá? Também Magalhães, Carlos Magalhães, e que foi da minha loja, também se afastou, ele está afastado, mas veio trazer muletas, para que nós deixemos as muletas já preparadas, possamos usar no nosso clube interno, que nós vamos falar já. E o que me pontuou muito na presença do pai Carlos Magalhães é que ele veio lá para falar para mim no meu ouvido e dizer o seguinte: quando ele foi para a loja Liberdade, o filho dele seguiu e veio atrás. Agora, o filho dele, Magalhães, veio para o Rotary Club Véspera. E ele veio dizer para mim que quer seguir o filho, que quer entrar no Rotary Club Véspera. Então, mais um irmão de maçonaria, mais um grande, poderoso irmão, teresteiro, de veia, que já fez trabalho em diversos lugares e sempre ajudou o Rotary nesses fins. Eu gostaria de convidar a nossa querida Patrícia Magluta para falar um pouquinho dos resultados financeiros. E antes que ela adentre o microfone, dizer que nós tivemos o apoio de duas meninas maravilhosas, uma é a Beth abençoada e a sobrinha que trabalharam conosco todos os dias, porque nem sempre nós tínhamos os rotarianos, que cada um tinha sua dinâmica de vida, e nós tivemos essas meninas que apoiaram o trabalho que foi diário. E quero agradecer principalmente uma pessoa que a Helena citou, que é uma mulher de ferro, que é a minha secretária, minha amiga pessoal, Patrícia Magalhães Magluta, incansável, inquebrável. Essa mulher amanhã vai até a noite num ritmo impressionante. Eu subia para ter clientes, ela ficava aquele giro, sempre feliz, amada, é impressionante. Tem... Cândido, fala do boneco, Cândido, boneco. Eu vou falar do boneco. Fala do boneco. Porque eu trouxe,
comprei algumas araras e comprei algumas coisas para abastecer o clube. E eu trouxe 2 bonecos lá do Mercadão de Madureira, que eram 2. Esse boneco, o cara lá vendeu para mim, uma era a Cláudia Raia, a menina, bunduda, aquela coisa toda. E o outro era um homem. E eu chamei de Chiquinho de Jesus, que é um companheiro que toma conta do banco de cadeira de roda do Penha. Aí ela, eu odiei esses anões, odiei esses anões, eu não quero usar a roupa, eu não quero isso. O meu sonho era ter um boneco grande. Quando ela falou, o meu sonho era ter um boneco grande, começa a vir no corredor uma cabeça, logo depois um corpo de um boneco vindo assim, de lateral, carregado. Aí chega um companheiro lá, que é colaborador do Paulo, e fala assim, doutor, esse foi colocado a gente jogar fora. Eu achei que isso precisava. Foi ela falar e a cabeça apareceu. É um negócio assim impressionante. Com vocês é impressionante, Patrícia Magluta, por favor. Cândido, você é um exagerado, sabia? Você é muito exagerado. Muito. Não é pouco, não. Conhece, sabe? Muito exagerado. Mas que os anões eram feios, para burro eram. Eram Mas 2 foram anões usados, mas horrorosos. foram usados, Foram usados, mas que são feios, são feios. Gente, olha, o brechó foi um grande sucesso. Nós tivemos 10 dias úteis de brechó. Foi de terça a sábado, durante 2 semanas. O total apurado do brechó foi de R$ 21.241,60. Tá? Muito bom. Tirando os custos que nós tivemos, que foi o pagamento da Beth, da sobrinha dela e dos carregadores, que deu um total no custo de R$ 1.800, nós tivemos apurado líquido, né, para o clube R$ 19.441,60. É um lucro muito bom, dá para fazer muito projeto legal. Né? O nosso presidente, Cândido, fez a doação dos cafezinhos que nós ofertamos lá para os rotarianos que apareceram, para visitantes ilustres. Né? Então, foi um presente do nosso presidente. Nós também recebemos de presente de um colaborador lá do Polo 1, que é o Denilson, que é o cabeleireiro que sempre nos dá cabelo para a nossa campanha lá junto ao Amor em Mechas. Ele nos deu 10 brindes, 5 escovas e 5 cortes de cabelo para nós darmos às pessoas que comprassem mais, e nós distribuímos lá. De doação também tivemos a colaboração de uma outra pessoa lá do Polo 1, que é a Rose, da gráfica, eu não lembro mais o nome, Tecprint, onde nós sempre confeccionamos nossos banners, né, e tudo. Nós íamos mandar fazer um banner para colocar na frente da loja. E ela nos ofertou, em vez de falar, não vamos fazer o banner, não vai fazer o banner, eu vou dar de presente para vocês o adesivamento da frente da loja. Então, nós tivemos o adesivamento, ficou muito bonito, como eu acho que vocês todos tiveram a oportunidade de ver nas fotos. Além disso, também ela nos deu de presente, né, 10 canequinhas com a logo, 20 canequinhas com a logo do Brechó Elegante, né, ao qual também nós distribuímos para as pessoas que estiveram ali na primeira semana. Bem, eu acho que... O que mais do Brechó? O Mendes, que é o corretor que... O Mendes é o corretor lá do Polo 1, que nos conseguiu aquela loja. Quem teve a oportunidade de ir lá ver, viu que é uma loja muito boa, que tinha banheiro para nós. O Polo 1 conseguiu fazer a instalação de luz, colocou lâmpadas para nós.
Então, nós tivemos um excelente ponto dentro do Polo 1 a custo zero, né? Isso implica numa doação de quase 18 mil, se eu não me engano, não é isso? Porque o aluguel da aluguel... a 10 mil e o condomínio 8. Então, 8. como nós 15 9 dias, mil. 9 nós mil. ganhamos do proprietário, indiretamente, um valor de Ganhamos 9 mil. 9 mil reais. Então, quer dizer, isso para ver, se nós tivermos que alugar um ponto desse para fazer o brechó, nós teríamos aí 9 mil a menos na brincadeira, né? Então, isso também tem que computar como ganho do clube. O Mauro Tinoco, nosso companheiro, como síndico do Polo 1, que nos deu todo o apoio, e agradecer demais aos funcionários do Polo 1 que nos ajudaram o tempo todo lá. Né? Bem, se eu esqueci alguém, nosso presidente vai lembrar daqui a pouquinho. Não, você foi... E nós tivemos, no final, o casal de filhos do Hugo Lima trabalhando no último dia, no sábado, fechando com chave de ouro um trabalho que realmente vai ficar inesquecível. A gente pontua que, muitas vezes, já as conquistas elas têm os ganhos indiretos daqueles que doam, e isso tem que entrar, porque quando se faz um projeto desses, teve esse averbamento aí direto, mas tem o indireto, como a Patrícia falou, que não foi computado, mas é uma doação. 9 mil do proprietário da loja, que é um confrade da Confraria dos Cavaleiros da Boca Bendita, consagrando o que eu falo, unindo forças, a gente conquista bem mais. Tá certo? Posso Parabéns. falar? Deixa eu falar, então, agora da sobra do Isso. brechó. Do brechó do ano passado, nós resolvemos guardar as coisas, guardamos numa sala que o Cândido tem lá no Polo 1 e no meu Play aqui nós guardamos essa sobra. Só que foi um desconforto guardar durante um ano inteiro essas sobras. Então, dessa vez, nós resolvemos, tirando pouquíssimos itens que não serão de utilidade para doação, nós resolvemos separar em 2 lotes para doar para um brechó que tem lá dentro do Curupaiti, próximo ao Quilombo Aquilá, e também lá num brechó que tem no Quilombo, lá em Santa Cruz. Então, nós dividimos em 2 lotes e, segundo a Beth, que foi quem fechou tudo lá no brechó, falou que tem bastante coisa para essas 2 instituições. Tá? Então, eles vão doar para a comunidade ou vender, se quiserem utilizar no brechó, que reverterá para essas comunidades em si. Esses filhos, isso é uma conquista por Renata Andrade, que tem visitado a comunidade, e nós vamos visitá-la pessoalmente para abraçarmos os trabalhos. Esses grupos trabalham em Santa Cruz, dão comida para a população de rua e fazem trabalhos de danças folclóricas pertinentes à cultura. Atendem as crianças de Santa Cruz com oficinas, né, de arte, de música, de educação, apoio educacional. Eles fazem um trabalho bem bacana, todos os dias. Estão lá esperando vocês, de braços abertos. Presidente, buscar. Depois tem que conversar com o pessoal para eles virem de carro, vir aqui no Paulão para apanhar. Tá bom? E tem um grupo de dança chamado Mineiro Pau, que as meninas. É muita coisa, Cândido. Cabe no meu carro? Tu acha que cabe no meu carro? Não cabe no seu carro. Não cabe. Presidente, deixa eu pedir licença para eu falar os assuntos que eu quero falar, porque eu tenho um compromisso que eu tenho que sair da reunião. Então, aí depois você continua com esse assunto. Desculpa, tá? Mas... Patrícia, só um segundinho antes de você fechar a brechó, eu acho que uma coisa que com certeza você teve esse cuidado, você teve esse movimento e você teve tantas ofertas, eu acho que manter essas pessoas que doaram as coisas para ser vendida, esse também é um grande laço, porque cada vez mais doação, porque teve disponibilidade individuais de doar para poder conseguir vender. Eu só acho que é um laço também de você manter os doadores um trabalho de manutenção. Isso para você é mole, você faz isso, uma campanha e sai catando aí, eu sei que você faz isso. Mas é duro, é difícil, mas eu acho que manter esse laço de captação de doações para o bazar, esses vínculos aí, eu acho que é interessante também.
Não, é verdade. Eu ia encerrar dizendo da sobra desse bazar e que nós temos um ano aí agora para arrecadar para um próximo, né? Então, nós não vamos parar a arrecadação, não. Vamos continuar arrecadando para daqui a um ano realizar outro brechó. Patrícia, depois você me fala a quantidade de caixas, essas caixas de papelão, Isso o para eu ver Cândido se vai eu te falar, ele consigo. vai te mostrar a É, quantidade. e aí Tá? eu vejo se eu consigo uma condução para lá, Tá bom. Ok. Bem, um Patrícia, carro maior, de repente. vamos lá. bem, eu vou encerrar o assunto do brechó agora, depois, se vocês quiserem, vocês voltam, continuam. Eu queria falar agora que hoje, companheira Diva, nós fizemos o depósito do valor da medicação oncológica lá para a Casa de Apoio à Criança em Tratamento de Câncer São Vicente de Paulo. Tá? Nós fizemos o depósito do valor de R$ 241, que é o valor de uma caixa da medicação. Tá? Eles, inclusive, nos encaminharam um recibo que eu já anexei lá no grupo fiscal. Bem, esse é outro assunto. Com relação ao banco de cadeira de rodas, nós aprovamos, por sugestão do nosso presidente, a compra de algumas cadeiras de roda para adultos. Tá? Por quê? Nós vínhamos recebendo muitas solicitações de companheiros que queriam um empréstimo de cadeira de rodas de adulto e o banco de cadeira do Penha e do Barra não estão com disponibilidade para atender. Tá? Então, nós resolvemos adquirir 5 cadeiras de roda de adulto e uma higiênica. Tá? Elas vão estar chegando provavelmente no início da próxima semana. Só que essas cadeiras, que vão ser administradas pela companheira Neide, elas serão somente para empréstimo através de companheiros do Vesper. Tá? Diferentemente do banco de cadeira de rodas infantil, que nós disponibilizamos para o distrito. Entenderam assim, a diferença? Uso apenas para o clube. Não podem ser para nenhum clube de Rotary, para o Pilares, para a Ilha, para a Penha. É nosso só para beneficiar os nossos associados representativos. A pedido dos nossos companheiros, que serão os padrinhos desse empréstimo. Tá? O banco de cadeiras de roda infantil não, é diferente. É como é o Penha, como é o Barra. Atende o distrito mediante a solicitação de rotarianos, de outros clubes. Tá? E é importante, quem não saiba, o banco de cadeira de rodas infantil, isso é único, porque existe de rodas de adulto. Cândido, a sua fala está picotando. Eu não sei se é só para mim ou para todos, mas está picotando. Para mim também. Tá? Eu estou dizendo o seguinte. Deixa eu só falar o que você falou, deixa eu só traduzir o que você falou. O empréstimo das nossas cadeiras de roda, tanto do banco infantil como essas de adulto, elas são para atender somente dentro do distrito 4.571. Não é para nós atendermos fora do nosso distrito, tá? Porque a primeira cadeira nossa, a pedido, acabou indo para outro distrito, né? Mas nós abrimos a exceção, mas gostaríamos de não fazer isso porque esses outros distritos têm os seus respectivos bancos, têm condições de atender, né? E nós devemos priorizar o nosso distrito. Não foi isso que você falou, presidente? Tem uma área determinada geográfica onde o nosso clube está. E alguns foram para distritos totalmente diferentes, que têm sua verba e têm suas lideranças. Tá? Eu estava no seguinte: o Rotary Club Vesper criou o banco de cadeira de rodas infantil primeiro do Brasil. Existem muitos clubes de cadeira de rodas adultos, mas o nosso é único. E vocês estão à disposição, sabendo de crianças que tenham a necessitude, a todo o enquadramento e uma dinâmica de documentos para serem assinados. Isso é importante saber. Obrigado. Tá. Então, eu vou falar agora o último assunto que eu tinha colocado e depois o presidente vai dar andamento à reunião e peço desculpas, porque eu realmente tenho um compromisso. Sobre projetos, né? Que projetos nós vamos atender, como fazer?
o que nós precisamos? Desde que nós fundamos o Vesper, né, o satélite, quando eu fui presidente na criação do satélite, eu sempre coloquei o seguinte: as pessoas tragam projetos, né, e essa pessoa vai encabeçar o projeto, como a Renata encabeçou o projeto da horta, né? Então, a pessoa traz a ideia e ela tem que meio que conduzir aquele projeto. Como conduzir? Ela tem que apresentar ao clube um projeto com substância, entendeu? Então, vamos dar um exemplo. A Dilma estava querendo dar um apoio com compra de material escolar, não era isso? Alguma coisa assim, Dilma? Muito bem. Isso, Então, eu vou te explicar mais ou menos assim, como é que que a gente está sugerindo. Porque isso tem que ir para o conselho para uma aprovação. Então, a gente quer... Claro. Do mesmo jeito que a Renata fez o projeto da horta, que eu pedi a ela trouxe num papel dizendo assim, é para atender a instituição tal, que atende a tantas crianças, que tem como objetivo esse. Então, eles solicitam a compra de tanto de material, tantas resmas de papel, tantas de caneta, tantos disso. E mudas. Não, muda foi o caso da Renata, mas da Dilma, que é de material escolar. E trazer mais ou menos uma ideia de um orçamento desse material. Para quê? Para que a gente tenha uma ideia o projeto vai ser num total de R$ 560 e levar ao conselho o projeto e uma expectativa de valor, entendeu? Porque assim, todo projeto precisa ter um corpo, uma estrutura. Então, assim, tem objetivos, que aí tem que constar endereço do local, o objetivo, né, quantas crianças atende. Então, assim, precisa haver uma especificação desse projeto, para onde ele está indo, quem ele vai atender e quanto, a possibilidade de quanto ele vai custar. Né? Isso tem que estar tudo amarradinho. Porque esse projeto a gente tem que levar ao conselho para uma aprovação, entendeu? Não é má vontade, não é porque eu não dou conta de montar o projeto, fazer o orçamento e correr atrás disso tudo ao mesmo tempo. Entendeu, Dilma? Entendi, claro. Espero que os companheiros tenham entendido. Se precisar de ajuda, eu tenho a Renata tem mais ou menos uma estrutura. Tenho, aí eu posso passar. Tá? Eu ia sugerir isso aí. Existe um esqueleto próprio que é um projeto, que é um programa. Existe um esqueleto. Eu tenho esse esqueleto. Né? Você dizer o nome da metodologia, as metas, o custo. Existe isso. Podia até você ter lá no Vesper este formulário. O que é um projeto, o que é um programa, e aí a pessoa ia só... disponibiliza um projeto. Existe esse esqueleto. Eu tenho esse esqueleto. Não precisa ser uma coisa tão estruturada. Não, você só preenche como os tópicos, como um projeto distrital, não é isso. Mas é um mínimo. Não, é mínimo. É um mínimo do esqueleto para poder ir ao conselho e aprovar. Nosso clube, graças a Deus, é um clube que eu acho assim, eu posso dizer que é um clube que sabe fazer dinheiro, né? A gente, graças a Deus, nosso dinheiro, que nem minha mãe diz, nosso dinheiro é fêmea, o nosso dinheiro da cria. Então, nós temos condições de atender a vários projetos, né? Então, não é por isso que eu estou colocando agora, não é para não atender, não, é exatamente para atender e da melhor forma possível, né? Para entender, existe conselhos de administração. Esse conselho é composto por membros do clube, que são eleitos no mesmo dia que há a transmissão de cargos de presidente, eles são eleitos. E eles têm que autorizar tudo. Nada que nós fazemos, nós não passamos primeiro para esse conselho. Eles avalizam. Eles representam todo o grupo nosso do Vesper. Então, quando a gente leva um projeto, uma coisa é chegar lá e falar, outra coisa é chegar e falar, olha, tem tantos necessidade de tantos cadernos, tantos lápis, já foi visto na caçula por esse preço, mas já foi visto também na Casa Cruz por outro preço, e assim por diante. Então, a gente já leva a coisa mais formatada, o convencimento. Senão as pessoas
a gente precisa dos dados. Aí a gente amarra, e a pessoa que está apadrinhando, ela acaba não trazendo e a gente não consegue beneficiar de pronto. Bem, ontem... Não, pode falar, não, continua que você tem horário, continua. Não, aí eu só queria encerrar dizendo que ontem eu e o Cândido tivemos lá no Instituto Menina Mulher, como vocês viram, para entregar a primeira geladeira, né? A geladeira cultural. Foi muito legal. Espero que vocês tenham a oportunidade de ir na próxima entrega de uma geladeira, mas foi muito emocionante e o Léo Mota ficou muito feliz e conseguiu vários livros, né? Então, foi um projeto muito bonito. Tá bom? Bem, o companheiro Cândido vai continuar. 16 de setembro, a feijoada, 16 de setembro. Você vai falar sobre isso, tá bom? Era isso que eu vou falar. Tanto a Diva como o Cândido estão como anfitriões aí, e aí, quando encerrar a reunião fica gravada. Beijo para todos. Peço desculpas pela minha saída, tá bom? Beijocas. Tchau, beijo. Boa noite. Boa noite. Tá. Obrigado, Patrícia. Bom, eu gostaria de convocar aqui agora o companheiro Jorge Amorim para falar um pouquinho do projeto Loucos para Ajudar. O Loucos para Ajudar é um projeto que começou na Loja Liberdade. O Jorge Amorim passou por uma necessidade pessoal de querer trabalhar, porque a gente tem vontade de trabalhar. O Jorge Amorim, ele sempre foi um irmão voltado a acompanhar os irmãos que estavam em tratamento das lojas, e aqui do próprio condomínio e da nossa loja especial, que é a Liberdade. E o Jorge criou esse movimento, e esse movimento teve uma ação direta no Recreio e área de fins, com doação de alimentos, pontualmente algum. E eu tive a oportunidade com Patrícia, com a Neide Benchimol, de participar de alguma dessas investidas na noite com a população de rua, doando cobertores, doando mantas térmicas, e o Jorge Amorim doava água, frutas e alguns alimentos. Um trabalho muito legal. E nós passamos a ajudá-lo de forma substancial, com algum provento que é mensal. Então, eu gostaria de saber do Jorge como é que vai o projeto Loucos para Ajudar, que é um projeto de braço de apoio do Rotary Club de Rio de Janeiro Vesper. Jorge Amorim, por favor. Boa noite a todos os companheiros. Para quem não me conhece, eu pertenço ao quadro associativo do Rotary Club. Está travado, não está saindo som. Rio de Janeiro Vesper, na classificação. Não saiu o som? Agora tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vai indo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Na classificação. Alô? Na classificação de empresário, serviço voluntário. Conseguiram me ouvir, não? Perfeito. Conseguimos. Como é que vai o Loucos para Ajudar? Me avisa, por favor, se não estiver ouvindo, porque eu estou usando um fone de ouvido novo, conforme eu informei, né? E às vezes ele pode estar falhando. O Loucos para Ajudar continua em plena atividade, só que nós tivemos que alterar um pouco a tarefa, não paramos com ela. Nós fazíamos também a tarefa de ajudar os moradores de rua. Mas o que estava acontecendo? Eu estava me sentindo muito sacrificado, porque eu estava fazendo sozinho essa tarefa de levar às quartas-feiras e aos domingos os kits que eu mesmo fazia para entregar. Então, eu comecei a sentir assim, vamos dizer assim, um excesso assim, de cansaço e determinadas coisas. Então, dentro disso, eu mantive o auxílio aos institutos, entre eles o Instituto Conselheiro Macedo Soares, a Santa Casa de Misericórdia de Cascadura, o Convidativo a CAIS, que atende cerca de 40 a 50 doentes com problemas mentais, o Lar Maria de Lourdes, que atende desde crianças até adolescentes, também com problemas graves, fica na Taquara com problemas mentais. E o que acontece? Eles têm uma necessidade mensal. E aí eu comecei a cobrir remédios, alimentos, fraldas, e etc, etc, etc. Com relação
ao Casacap, que sempre nos ajudavam, devido ao aumento da demanda de institutos necessitados, eu recebia toda semana frutas e legumes que eles me entregavam vindo do SEASA, eles repassavam bastante coisa para mim. Eu agora não recebo toda semana, estou recebendo somente uma vez por mês. E como é um volume muito bom, eu faço o seguinte, eu separo dentro do mês para uma instituição só. Então, na última vez foi para o Convidativa CAIS. Anteriormente tinha sido o Instituto Conselheiro Macedo Soares. Mas foi tanta coisa para o Instituto Macedo Soares que eles separaram um pouco e eles mesmos levaram para a Santa Casa de Misericórdia de Cascadora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu agradeço muito ao Rotary Clube Vesper, aos companheiros que têm me auxiliado a manter essa tarefa, assim como outras pessoas também, o Departamento Feminino da Loja Maçônica Liberdade, grupo de amigos que também apoiam, eu mesmo também coloco um determinado valor e as ajudas estão sendo mantidas. Então, com relação a isso, eu só quero dizer o seguinte, infelizmente, tivemos que parar com aquela tarefa de doação de alimentos nas ruas. Mas o que acontece? Eu descobri, eu moro aqui no Recreio dos Bandeirantes, que as igrejas evangélicas, assim como a Igreja Católica, estão mantendo esse tipo de tarefa. Então, cobriram ali. Eu não entregava nem quentinha, nem nada de quentinha, eu entregava era lanche. Eu estava entregando, eu saía para entregar lanche. Aí fiquei impossibilitado e estou mantendo essas tarefas. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu queria enaltecer você, porque o Jorge Amorim era um irmão que trabalhava com apoio de algumas pessoas, mas nem sempre essas pessoas estavam juntas. Mas todas as poucas vezes que eu estive presente, era um trabalho pontual nas marquises do Recreio, abaixo dos viadutos, nos buracos dos viadutos. Esse cara entrava nos buracos. E era uma coisa assim fantástica, porque você fica, caraca, onde é que o cara vai entrar? E ele entrava. E pessoas assim morando em lugares que você não acreditava que eles estivessem, mas estavam. E é um outro mundo completamente alheio. E ele era, quando chegava, abraçado por eles. Eles, na verdade, eram envolvidos por uns 15, querendo tocar nele. Era uma coisa que foi muito intensa. E isso foi no momento Covid. Hein? A gente ia para a rua de Covid, máscara, proteção, luva, e esse cara era abraçado por todos eles sem máscara. Isso foi expondo um pouco a saúde e, obviamente, criou alguns problemas que, graças a Deus, estão curados, mas pode ter certeza que, para nós, do Véspera, é um prazer continuar apoiando o irmão e vamos continuar um trabalho maravilhoso. Que você... Parabéns, Jorge Amorim, por estar conosco, que veio da loja, é irmão de loja, hoje é um companheiro associado representativo. E o Vesper tem capturado pessoas que têm essa vertente de querer trabalhar e que, às vezes, não se completam acolá e se completam aqui. Muito obrigado. Por falar em... Eu posso falar do projeto? Eu faço, inclusive, um convite. Eu faço um convite, por favor. Quem quiser conhecer os institutos que nós estamos ajudando, é só marcar comigo que eu levo até lá para conhecer pessoalmente. Só isso que eu tenho a dizer. Essa parceria, eu acho que é uma coisa ótima. Eu, às vezes, fico com muita dificuldade com ONG, com essas coisas, mas eu gosto de fazer isso, né? Eu já disse, eu gosto de fazer isso sobre brechó. Então, eu tenho duas entidades assim de qual eu convivo um pouco próximo, com esse vínculo que você está fazendo, com essa dignidade que você está fazendo. Quando tiver que dividir coisa, o Amparo Tereza Cristina, um lugar de idosos. Aqui Nós já apoiamos a Tereza Cristina, que fica no Sampaio. Já fizemos duas empresas lá de caixas de remédios e de... Isso. Eles recebem produtos, os velhos de lá tomam suco de frutas, pereré, tudo disso aí. Produtos que sobram, elas fazem uma sopão, distribuem uma noite, é distribuído. E tem uma outra empresa que é a Argilando, é uma ONG que tem vários trabalhos que faz, inclusive com população de rua.
É um trabalho muito bacana que a Agilando faz. Tem, inclusive, uma pessoa que é maçom, que trabalha na distribuição de alimentos, com uma parceria com essa ONG Agilando. Faz trabalho belíssimo. Em asilo, mas são trabalhos, são coisas muito bem estruturadas, não é aquele voluntário de hoje, amanhã, não. As coisas são triadas, tem comissão de triagem, de brechó, muito bem estruturado. É um trabalho voluntário fantástico, que é essa empresa Agilando. Ela fica Ok. aqui em Vila Isabel e elas têm vários segmentos. Segmento para criança, segmento para asilo, mas tudo muito estruturado, de o que vem para quê, vai para onde. Trabalho, inclusive, fazem, por exemplo, no Natal vende pacote educativo para a Petrobras distribuir. Então, o próprio pessoal da ONG compra alguma coisa, faz uma cesta, faz um baú, com tudo, trabalho todo organizado, com saca, com trabalhos de estruturado mesmo para a criança, como fonte de recurso. É muito Valeu, bacana o trabalho que eles fazem. obrigado. Eu posso falar um pouco do meu projeto? A Dilva, quer fazer alguma pergunta? Eu não quero falar do que eu estou querendo fazer, porque hoje é para falar do projeto, não é isso? Vou chegar nesse Tá. momento. Tocar. Um dos lugares que nós apoiamos dentro do nosso trabalho de projetos é o Instituto Macedo Soares, do companheiro Varela, que hoje também, além de irmão, é associado representativo do nosso clube. E na sexta-feira agora, dia 18 de agosto, é a festiva de 85 anos do Instituto Maçônico Macedo Soares, tá? E vai ter festiva desde 8 horas da manhã, com a presença da Debbie Maia, que é a nossa companheira, que vai fazer dança com as 80 meninas do Instituto. Vai ter dança, vai ter diversos momentos, vai ter uma cerimônia ecumênica com o pastor, que vai, obviamente, destrinchar algumas palavras de reforço. E à noite, a partir das 20 horas, teremos rodízio de sopas e caldos, a partir das 20 horas, com ingresso de R$ 50, estar presente, pagando no local por Pix, tá certo? E teremos nessa noite o Ronaldinho do Cavaquinho, que é um companheiro lá de conservatório, que está vindo com convidados dele, e vai fazer um momento de sonoridade. E a Sueli Saad, inclusive, foi convidada para cantar lá com o Amado. Tá? No dia 19, que seria sábado, o outro nosso projeto, que fica no quilombo de Aquilar, com a companheira Osânia Nascimento, está fazendo aniversário também, e teria uma festiva com música, tá certo? E também com um grande almoço. Só que com a possibilidade de chuvas intensas, 30 km, isso para setembro. Estou aguardando novas informações da companheira Osânia Nascimento. A geladeira cultural, conforme Patrícia pontuou, o Léo Mota, para quem acompanha, é um ex-morador de rua, viciado de drogas pesadas e que refez a sua vida com o apoio da própria força de vontade, abraçou literatura, começou a criar versos e daí a coisa cresceu, alguém escutou, gostou, chamou TV, a TV achou gostoso, achou legal e hoje o homem se transformou num ícone. Está travando. Cândido, eu acho que está travando. Eu estou falando que o Léo Mota se transformou num ícone. A TV Globo descobriu os seus versos e ele depois foi contratado pela prefeitura. E hoje é quase que um chanceler que faz a comunicação entre a prefeitura e os moradores de rua, fazendo esses projetos que nós temos tido muito prazer. Sempre com os trabalhos que temos feito em ruas, no Catete, nas Laranjeiras, na Praça Nossa Senhora da Paz, e agora nesse instituto que fica lá na Avenida Mendes Sá, ali no Estácio, perto da Cruz Vermelha. Ele ficou muito feliz, tinham recebido uma média de 1.000 livros guardados para repor nessa geladeira. E lá há um atendimento das mulheres locais, com tratamentos médicos, ginecológicos e médicos da família, e nós pontuamos a oferta do Vesper de atendimento ortopédico de 3 em 3 meses para a comunidade. Uma vez que não há ortopedista, eu farei um trabalho em nome do Rotary Clube Vesper, pontuando mais uma parceria com esse Instituto Menina-Mulher. Muito bacana. Tá? A Patrícia já falou na possibilidade
nós termos todos esses trabalhos que vocês queiram trazer, não dizer assim, é ali, ó, isso aí fica mais fácil. É mais fácil trazer, mas discriminando tudo certinho, para que nós possamos ter ideia e dos valores, para quando apresentar uma coisa já com escopo. Não precisa ser nada esmerilhado, mas com escopo. Falar antes de dar a palavra à Dilma e à Dilma, que pretendemos fazer ou um jantar ou um almoço comemorativo do brechó, tá certo? Em homenagem aos resultados, né? E eu vou dar uma garrafa de vinho para o Mendes, corretor que conseguiu a loja para nós, que é da Confraria dos Cavaleiros da Boca Bendita. Outra garrafa de vinho vai ser dada ao síndico Mauro Tinoco, que é nosso confrade da Abrail, da Confraria dos Cavaleiros da Boca Bendita, e é associado do Rotary Clube Vesper. E, finalmente, a Rose, que é uma pessoa maravilhosa, que nos ajudou, inclusive, trazendo mais desses bonecos grandes para serem vestidos lá. Foi um trabalho muito... Tá bom? Então, agora, com a palavra, eu gostaria de dar a palavra à Dilma para falar um pouquinho do seu projeto. Boa noite a todos. É um projeto que atende ali mais de 20 crianças em Duque de Caxias. Ele é realizado dentro de uma igreja, tem CNPJ, tem endereço, tem tudo aqui especificado. O objetivo do projeto é de fazer oficina, fazem teatrinho, fazem uma série de trabalho com aquelas crianças lá no interior de Caxias. E o objetivo é tirar aquelas crianças das ruas, tendo em vista que lá não tem nada para as crianças fazer, não tem um teatrinho como nós temos aqui, não tem um shopping, não tem nada. Então, eles pegam aquelas criancinhas de 3 a 12, 15 anos e fazem oficinas, fazem desenhos. Então, o que eles me pedem? Eles já vêm me pedindo isso há bastante tempo, mas houve agora a oportunidade, né? Então, o que eles pedem? Borracha, caderno, lápis de cor, material para artesanato. Eu já tenho endereço, eu tenho CNPJ, eu tenho o local da igreja. Eu só vou quantificar, né, de acordo com o que vocês estão pedindo para o projeto, quantificar e dar preço. Acredito que não passe de R$500, R$600, eu não acredito que seja nesse... Já fica legal, que aí é essa situação. Entendeu? Então, mas é um projeto definido, já até enviei algumas fotos para você ver das crianças, fazendo teatro e tal. O nome da igreja, a localidade... Adventista... Eu vou levar isso em direção ao Conselho Administrativo, Conselho Diretor, lógico. Participante, para informar a todos quem participa do Conselho Diretor. O presidente, o vice-presidente, que é a nossa querida Neide Benchimol, a diretora de protocolo, a secretária, o administrador do clube, que é o Hugo Lima, tá certo? E, obviamente, o tesoureiro, que é o Carlos Magalhães. Então, e você quer por escrito? Sim, seria legal você preparar isso. Eu faço. Eu botei aqui o que era. E os valores. O nome da igreja, está tudo aqui, eu já tenho isso tudo. É só quantificar agora. Conforme for, nós dizendo assim, está autorizado pelo Conselho Administrativo, Conselho Diretor, você pode comprar o produto, nós ressarcimos você. E aí o dia também pode, tá? Que alguém venha até você entrega, mas o importante é que seja feita a foto no local, crianças recebendo. É fundamental que nós entendamos que tem que ter cabeça, tronco e membros. Então, a recepção no local é fundamental, até como justificativa a todos, e para o trabalho que fique bonito. Porque se você não vê, é uma coisa que não dá sentido. Não, está certo. Acho que todos os projetos têm que ser assim mesmo. Se você puder ir lá, vai com o avental, faz a foto, faz a comunicação. Se você não puder ir, que entregue a essa pessoa, faça toda essa documentação visual. Positivo? Tá, e outro assunto é sobre um palestrante que eu gostaria também de apresentar. Já apresentei a Patrícia, já apresentei a você. Ele foi chefe de gabinete de deputado, ele exerce função no gabinete, ele é militar, da Polícia Militar, e ele gostaria de falar do assunto segurança pública e defesa da família. Então, também é um palestrante que eu gostaria de que fosse convidado a fazer uma palestra. Aí vocês têm que ver a agenda, botar no projeto e ver o dia que ele vai poder falar, até porque
ele também é muito ocupado, então ele tem que programar isso aí um pouquinho antes. Aí eu já envio também junto com o projeto, escrito, tudo direitinho. O projeto, Dilma, é uma coisa que fica diferente do palestrante. Não, tem que ter, claro. Mas eu acho que o mais importante hoje no tema, que são projetos, é o que você acabou de defender. Não, e nós estamos... eu quando conversei com você, você falou, leva o projeto e também sobre a palestra. Aí, por isso, eu estou trazendo os dois assuntos, tá? Entendi, muito obrigado. Mês do Espírito Santo, é mês do Espírito Santo. Ok. Diva Esteves, por favor. Não dá para passar, não, que eu estou comendo. Ah, você está comendo? Tem problema. Então, a Diva Esteves é uma pessoa que, se existe uma Patrícia Magluta, mulher de ferro, como a Helena falou, a Diva é uma mulher de aço. A Diva eu conheci a primeira vez num contato, eu ainda era do Rotary Clube Madureira, e houve um convite do governador de época, que era o Guilhermino Cunha, que era um irmão de maçonaria, mas era o pastor-presidente das igrejas presbiterianas do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, não é isso, Diva? E o Guilhermino, evidentemente, percebendo algum tipo de iniciativa lá do nosso clube de Madureira, me convidou para poder ajudá-lo na execução de um grande casamento comunitário. E esse casamento comunitário chegou a quase 200 casais, que foram casados no Clube do Olaria. E tivemos o apoio do Fábio Dias, nosso grande irmão, companheiro do Rotary Clube Vespo, que fez desses quase 200 casamentos, 80% foram feitos em Madureira, com toda a documentação doada, sabendo que hoje um casamento de pessoa civil em cartório gasta acima de R$ 1.200. O Fabinho bancou de presente 160 casamentos com a parte documental, inclusive botou os funcionários do cartório, não foi, Diva? Dentro do Olaria, fazendo complementação dos trabalhos, assinando após assinando. Imaginem pessoas, e com direito a bolo, que o Rotary se juntou, deu bolo, deu lanches para todos os Ainda deu um espaço para eles tirarem foto. Não foi bacana? Não foi só o Flávio, não. A Eunice também veio com a parte da... Eu esqueci agora, que é desembargadora, ela conseguiu também o casamento pela... Ela fez por lá pelo Sindicato da Justiça. Mas, Diva, fala um pouquinho aí do teu projeto. Qual? Do fogão? Pode falar. Boa noite. Eu me chamo Diva Esteves da Silva, associada representativa do Rotary Clube Vesper, a classificação professora. Como eu sou conhecida aqui na comunidade, que eu sou de Rotary, né? Eu já sou 20 anos de Rotary. Então, as pessoas ficam em cima de mim pedindo as coisas. É complicado. Aí eu estou levando agora para o Vesper para ver o que deve fazer, que não pode. Também que não pode fazer, para mim, não tem esse negócio. Eu falo logo, nesse momento não pode. Eu sou muito clara, tá? Eu sou uma pessoa que trabalha com muita clareza. E quando a pessoa me pediu, eu falei assim, eu vou ver. Eu nunca digo com certeza. Eu sempre deixo uma interrogação. E tanto estava falando da cadeira de rodas, eu tive a pessoa precisou de uma cadeira de rodas e nós doamos nós emprestamos uma cadeira de roda com uma menina que teve um problema nas pernas e que não sabem até hoje o que aconteceu, o que está fazendo com que ela não ande. Então, eu pedi emprestada essa cadeira, uma necessidade assim, muito séria, né? E a menina está desesperada, coitada. Tem 10 anos, está começando a adolescência e prejudicou por disso. Então, o Vesper emprestou a cadeira para ela. Então, foi a primeira ação. Segundo, estou falando sobre um fogão. Aqui Antes do fogão, Diva, só para dizer, essa cadeira procedeu ontem, veio da casa da Neide Benchimol. Todas as cadeiras infantis estão locadas na casa da Neide Benchimol, que mora ali na região do Anil. Você está entendendo? Então, a Neide
a Patrícia Magluta é coordenadora do Banco de Cadeira de Rodas Infantil e a Neide Benchimol vai ficar coordenando o Banco de Cadeiras de Adultos de problemas intrínsecos aos nossos companheiros. Nenhuma cadeira dessa vai ser emprestada para fora, para outros clubes. É importante que fique bem claro isso. Vamos lá, Diva. Essa cadeira não foi para clube, não. Foi para pessoa à parte, tá? Não, eu sei. Essa cadeira de rodas que você deu é do programa nosso infantil. Infantil. São só... Sobre o fogão, aí que eu estava falando, né? Aqui perto de casa tem uma paróquia chamada São Sebastião. Então, como a pessoa me conhece, né, da paróquia aqui, de me pedir que o fogão que eles têm industrial está com problema. E não está dando. Eles têm um trabalho com crianças também, com fornecimento de comida, que eles fazem um trabalho excepcional aqui dentro da comunidade do Complexo do Alemão. Então, me pediram para ver se eu arranjava um fogão industrial de 5, de 4 bocos, o que puder arranjar para eles. Eu falei que eu ia ver, tá, a possibilidade e depois eu responderia. Não dei a certeza. Agora, como eu vi que tem que fazer o projeto, agora mesmo mandei para ele. Me dá o objetivo do projeto, me dá o nome da instituição direitinho e uma justificativa porque precisa de um fogão. Eu já mandei para eles me mandarem para mandar para vocês, tá? Eva, o desejo teu é uma ordem, como de todo mundo aqui. A gente está aqui para trabalhar, é o mesmo coração unido. Eu quero te dar o... Eu e a Patrícia já tem mais ou menos o preço do fogão, tá? Até a Patrícia falou que tinha arranjado não sei quem, que ia fazer uma troca, eu não sei como é que é o procedimento. Então, a gente já estava combinando assim, conversando. Eu vou contar agora o que é. Sabendo da necessidade do seu fogão, eu fui atrás do Instituto Maçônico Macedo Soares, porque a cozinha que eles têm é uma cozinha industrial que foi doada pelo Rotary, não o nosso, um grupo de clubes de Rotary que fizeram um projeto interclubes e deram para lá um kit industrial de cozinha, que incluía fogão e geladeira duplex, aquelas geladeiras realmente de grande complexidade, e além de freezers. Esse trabalho foi replicado com o Décio Escudeiro há mais ou menos uns 4 anos atrás, ou 5, eu ainda estava no Madureira, eu participei de um novo projeto interclubes, ou seja, quando vários clubes se unem na direção de uma ação, cotizando os custos. Então, o Instituto Macedo Soares, com o nosso companheiro Varela, tem 2 fogões industriais. Quando você falou isso para mim, Patrícia... Está falhando. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Varela e perguntar para ele se ele teria algum fogão lá que ele quisesse vender. Aí o Varela falou para mim, como tudo nosso é muito linkado com o Altíssimo, ele falou para mim, engraçado, eu estou pensando em comprar um novo industrial. Então, ele vai ficar com 3 fogões. E aí eu falei para ele que teria interesse, de repente, que ele fizesse um preço, que nós compraríamos um fogão dele, que me parece que é de 6 bocas. E aí, Diva, estou aguardando o parecer do Varela. Como sexta-feira, depois da manhã, é a festiva lá no Instituto, ele está muito perdido, ele não deve ter cotado, mas com certeza, até a semana que vem, ele vai me dar uma posição. Se ele comprar um novo fogão, eu vou perguntar quanto ele vai querer, vou levar ao nosso conselho diretor, vou falar o quanto ele quer. Se nós toparmos, semana que vem, esse fogão vai estar à disposição da Igreja São Sebastião. E você é a madrinha. Gostaria que você botasse isso. Igreja São Sebastião solicitou um fogão de 4, 5 ou 6 bocas. Não, eu vou fazer direitinho, vou te mandar. Atende crianças com uma média de tantas quentinhas ou tantas refeições dia, se é só matutina, se além de matutina é vespertina, como é que é essa dinâmica? Apenas para ilustrar o trabalho das pessoas, que é realmente pungente. Falou, Dilva? Satisfeito? Mas eu não estou, não. Você me pediu também, há poucos dias atrás, um sombrite, porque vocês tinham iniciado um trabalho numa escola e vocês já tinham dado tudo. Você, o pessoal do mercado, Rotary Mercado, tinham dado kits como
grama sintética para a escola, que é uma escola municipal. Tinham dado, de repente, brinquedos para as crianças, de plástico, gangorrinhas, dragõezinhos, e deram o sombrite. O que é um sombrite? É aquele plástico que se bota pendurado com rede fininha. Não impede a chuva, mas diminui a intensidade do som. E aí parece que esse sombrite estava lá e ninguém colocou no local. E a Diva me fez o pedido da possibilidade de instalar o sombrite. Eu falei para ela que designaria alguém que poderia ir, eu pagaria essa diária através do VESP. E, por sorte, esse espaço onde já estão os brinquedos, onde está a grama sintética, já tem uma rede para que a bola não saia daquele local. E já existem nas paredes ganchos. Então, quem for instalar o sombrite, é só chegar e passar por cima, enfiar naqueles ganchos já pré-existentes, vai ser um trabalho tranquilo. Mas aí, em cima desse pedido, houve uma reintensificação de um outro pedido. Então, Diva, por favor, exponha isso. Ela me passou agora a ler. Ela precisava de tinta para pintar a escola, né? Ela foi denunciada pela comunidade que ela não pintava a escola. Só que ela disse que não tem condições, do dinheiro que mandam para ela, não tem condições de fazer esse trabalho de pintar a escola. Então, agora ela me mandou até as tintas. Eu falei para ela assim, olha, nesse momento a gente não dá para atender, não, porque você tinha falado que não dava para atender. Aí eu já respondi a ela que não ia atender. Mas ela precisava das tintas para pintar a escola. Aí a pergunta é, tintas, quantos galões? Vai precisar de pincéis? Já tem o pintor? Porque nós não vamos pagar mão de obra. Ela teria que ter o próprio pessoal da escola para fazer isso. Agora, se ela quer pintar a escola, que seria na cabeça dela os galões, tinta branca e azul clara, a escola municipal. Eu não estou dizendo que vamos fazer esse, que isso vai ter uma demanda diferenciada. Então, a gente pontua, faz um projetinho aí, eu também vou levar ao conselho diretor, que vai dizer sim ou não. E é importante entender que dizer sim é legal e dizer não também é legal, porque nós temos que tomar. Mas é isso, eu falo, eu nunca digo sim. Eu sempre falo que eu vou ver. Porque se eu disser sim, aí eu vou ter que assumir o sim, né? Sim, é o que eu estou falando. A gente, se pudesse, a gente ajudava bem mais. Mas a gente tem que ter um domínio das coisas. É óbvio que a gente quer ajudar o máximo que puder, e cada um de vocês que pedir, eu tenho a máxima satisfação de que o clube prestigie, porque nós estamos prestigiando gente da gente, não estou prestigiando gente de fora. É diferente de um clube lá, não sei de onde, chamar a gente para a gente botar $1.000 no projeto deles. Eu não interesso fazer isso. Eu quero fazer projetos mais baratos que pontualmente ajudem e junte muito mais do que ajudar um lugar só fazendo uma coisa que às vezes não tenha tanta importância sobre a alcunha social. Está satisfeita? Desculpe, pode continuar. Diva, está satisfeita? Diva Esteves. Eu botei o dedinho, ó. Está vendo meu dedinho? Não? Quer falar? Oi? Eu quero. Ok, Dilma, por favor. É uma sugestão, não sei se cabe, eu não sei como é que funciona, porque são projetos, a meu ver, são projetos muito interessantes, né? Vários projetos o Vesper tem feito que têm dado bons resultados mesmo. Então, assim, em vários locais que a gente passa, em município, tem aquela roda do Rotary. A gente fala assim, o Rotary está aqui, o Rotary esteve aqui de alguma forma. Nesses projetos, não seria, por exemplo, possível ter alguma forma de dizer assim, o Rotary esteve aqui, por exemplo, nessa escola, nessa igreja, que atende criança, que tira as crianças da rua, que põe as crianças para fazer um teatro, para fazer um desenho. Eu teria alguma coisa para ou botar um quadro, ou dizer assim, o Rotary esteve aqui nesse projeto. Entendeu? Eu acho que uma coisa se dizer assim, ó, o Rotary está trazendo paz social para esse grupo. O Rotary está criando a paz aqui nesse grupo aqui. Nós fazemos isso, tá? Por exemplo, no Quilombo aqui lá... Não sei, entendeu? Estou perguntando. Nós montamos o escritório jurídico, que a Silvane Silva, nossa companheira, é a advogada que atende o Quilombo e a comunidade do Jordão. Ali naquela região de Curupaiti, tem uma média de 21 mil pessoas morando. E a Silvane tem
trabalho pontual maravilhoso. Nós montamos o escritório jurídico, tá? Tem uma placa. Doamos a música do Quilombo. Está falhando, tá falhando. Doamos um piano para o Quilombo Aquilar. Foi uma doação da nossa querida Zélia Heraldi. Sala de música, também temos lá uma placa. Fizemos um consultório dentário com 2 cadeiras para a educação mariana, que fica ao lado, e orientamos a colocação de uma dentista que está trabalhando lá com dotação da própria congregação mariana, que é a Igreja da Candelária. Então, esse trabalho é pontual, é gratuito, dentista para a comunidade. Então, graças ao VESP, temos lá também placa. No Instituto Maçônico, nós já fizemos doações de diversos momentos, com televisões, computadores. Tivemos Festiva da Criança com o Flávio Oliveira, que é da Confraria do João, doando mais de 12 litros de sorvetes, festival de sorvete para as crianças, de algodão doce. Isso tudo são projetos. E dentro do Instituto, nós temos lá o Rotary Clube Vesper fazendo doação em placa. Tá certo? Então isso aí... Nesse projeto aqui, se for aprovado, obviamente, eu gostaria assim, de, no dia da entrega, já ter um quadrinho, uma coisinha, dizer assim, o Rotary esteve aqui, entendeu? Não precisa ser uma placa, não precisa ser nada... retrato, ou dizer assim, na presidência do Dr. Cândido, alguma coisa assim, com a sua foto. Sim. Pode ser também. Certo. Porque eu entregaria Obrigado, material... Dilma, mas já existe essa dinâmica já, meu amor. Já existe. Tá, entendeu? Mas aí eu gostaria de entregar junto, entendeu como é? Perfeito. Aí fica lá marcado que o Rotary é a presença do Rotary Vesper. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Eu gostaria de chamar... Pode ser uma placa barata, não precisa precisar... Não precisa ser uma placa cara, pode ser uma placa barata, não precisa ser aquela de bronze, nada disso, uma barata, mas que... Marca o tempo, marca o nosso tempo. Inclusive, senhoras e senhores, é importante que os senhores saibam que todos os clubes em bairros, vocês devem passar e verem lá. Rotary Clube de Jacarepaguá, que fica ali no Mato Alto. Quando você chega ali na Barra, na praia, você tem lá o Rotary Clube Barra. Como você tem o Rotary Clube Copacabana, que tem o chamado Marco Rotário. Então, eu estou trabalhando para que nós tenhamos o Marco Rotário do Rotary Clube de Rio de Janeiro Vesper. Fiz contato com a prefeitura para que nós possamos estar com o nosso Marco Rotário em frente ao Recreio Shopping, na Avenida das Américas. Então, o nosso vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara dos Vereadores, está junto conosco, e seu assessor direto, Claudinho Smith, já foi levado para o prefeito. Então, estamos à disposição. E a Zélia Heraldi, a nossa ex-governadora assistente, hoje a nossa associada representativa, ela tem já o Marco Rotário. Eu comprei o Marco Rotário de um companheiro de maçonaria chamado Edson. O Edson é construtor, é engenheiro, e ele fez o Marco Rotário da Barra. Então, eu comprei, é presente meu, a roda do Rotary nós já temos. De maneira que eu estou querendo agora, mais adiante, provocar a presença de uma arquiteta, que a Zélia Heraldi já tem, que é uma mulher que já fez vários projetos para outros Rotarys, para que ela nos traga um projeto, para que a gente bote em votação se vocês gostaram ou não. Eu gostaria, inclusive, de que todos vocês fiquem totalmente à vontade de procurar pelo Google marcos rotários do Rotary, internacionais, canadenses, australianos, americanos, na África, na Ásia, na China. Na China não, perdão, na Índia. Na China não tem, tá? Mas na Índia, que vocês possam ver marcos rotários que possam dar ideia. E amanhã você diz assim, olha, eu encontrei esse marco rotário na cidade de Indianápolis, tá certo? E eu achei ele lindo. Eu achei esse marco rotário lá em Paris. E assim a gente possa ter opções para nós criarmos o nosso Marco Rotário. A importância é que nós todos estamos marcando o nome do Vesper pontualmente em nosso tempo e espaço, e um clube que realmente, hoje não tem nenhum clube no nosso distrito que tenha feito 3%, eu disse 3% do que nós estamos fazendo. Eu disse 3%. Então, nós estamos num trabalho, conforme a Patrícia falou, um trabalho que o nosso dinheiro é fêmea, a gente faz o dinheiro crescer, e eu gostaria de também convidar a
todos vocês, que são pessoas inteligentes, a tentar promover a possibilidade de nós angariarmos grana. Qual seria a sua ideia? Para que nós possamos trazer recursos. Vamos fazer um sorteio de algo? Vamos fazer, de repente, um leilão de mais alguma coisa? A ordem maçônica se utiliza muito desse expediente. É um braço de trabalho. Mas todos vocês são inteligentes, nós podemos, de repente, trabalhar com outras ideias. Então, fica aqui aberto a todos, que caso tenham alguma ideia, convido, então, o meu irmão Luiz Eduardo, lá de Brasília, para que ele tenha alguma ideia, que é uma pessoa com muita sorte de imaginação, muitos contatos muito positivos. Fica aqui o convite para plantar em terreno fértil e nós possamos colher, de repente, quem sabe o abraço de alguma instituição maior, de uma ONG, É verdade. para que possamos reforçar ações. Com a palavra, Luiz Eduardo. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Me ouvem bem? Sim. Alto e A claro, imagem está obrigado. fechada. É para não assustar vocês. Final do dia. É? Melhor não, senão vocês vão ter pesadelo, não é melhor não. Ih, mas, Maria. A imagem é própria para menores de 100 anos. Meu pai. Bom, então, agora falando sério, eu converso muito com o presidente Cândido, porque aqui em Brasília, inclusive, às vezes a gente vê certas coisas, mas a gente acaba falando mais do que agindo, no sentido de, uma vez está instituída tal situação, e não há como reverter o quadro, de alguma forma a gente tentar se beneficiar dela para trazer esses benefícios em projetos por Rotary, por exemplo, né? Então, hoje nós temos alguns, aqui em Brasília, alguns projetos, por exemplo, vinculados com o Ministério da Cultura, onde existe a possibilidade de, uma vez que se apresente um projeto de uma certa vulto, né? Não é um projeto pequeno, mas que sirva para exatamente beneficiar uma camada grande de pessoas dentro da área social. Qual seja um evento cultural para a comunidade mais carente, que às vezes não tem oportunidade de participar de grandes shows ou de grandes eventos culturais, uma apresentação. Eu me lembro, quando pequeno, no Rio de Janeiro, quando a Orquestra Sinfônica fazia apresentações na Quinta da Boa Vista, aquilo era um espetáculo, nunca mais se viu uma orquestra sinfônica, né, apresentar esse lado da cultura. Isso é só um comentário, um exemplo. Então, pois não? O maestro era o Isaac Karabichevski. Isaac Karabichevski, exatamente. Grande maestro, ele fazia aquilo com uma propriedade única. E, enfim, então, isso é só um exemplo, né? A gente tem, eu estou em Brasília há 20 anos, então entra governo, sai governo, a gente mantém os contatos com as pessoas que são da camada técnica, que são perenes. E existe essa possibilidade real e concreta de podermos chegar com, inclusive com a chancela do Rotary Vesper, né, que isso é importante, para fazer um evento social, utilizar um clube desse que foi citado, por exemplo, Olaria, né, e fazer uma manhã, uma tarde de uma apresentação de uma orquestra e remunerar essa orquestra com dinheiro público federal, previsto inclusive pela Lei Rouanet, entendeu? Sem nenhum viés não republicano, e fique bem claro isso, né? Então, assim, lá existem outros com outros vieses, que não é o caso comentar, mas uma vez que o fundo está lá, a verba está lá, se a gente não entrar nessa fila para buscar para o nosso lado do bem, outros vão buscar para o lado que não merecem nem comentar, entende? Então, enfim, mas são projetos que não são de pequena monta, são projetos que têm que ser levados na casa de 6 dígitos. Casa de 1 milhão, 1,5 milhão, exatamente para dar robustez e atenção ao Ministério, e aí, óbvio, a proporcionalidade de atenção desse evento. Então, não seria um evento de 1 milhão para 10, 15, 20 pessoas de uma escola. Seria um evento como esse que eu falei,
chamando a população para um evento cultural, que seja uma peça, que seja um teatro, que seja uma apresentação de uma orquestra, como fazia o Isaac Karabichev, que seja, por exemplo, dentro de um clube. Enfim, a imaginação agora é fértil e fica aí a possibilidade de porta aberta. Havendo interesse, isso seria uma honra para mim poder viabilizar, trabalhar nesse sentido. Então, ô Luiz, maravilhoso. E o que nós temos aqui são pessoas pensantes e que, de repente, faz uma outra conta completamente longe da expectativa, mas não é, porque... Cândido, o seu áudio falha, Cândido. O seu áudio falha. Eu estou falando que isso transcende as nossas expectativas, até a própria imaginação, porque nós falamos de coisas tão pontuais aí, de R$ 500, R$ 1.000, corte de cabelo para peruca de mulheres que estão fazendo tratamento com câncer. A gente fala de coisas tão simples que isso dá um salto na imaginação. É óbvio que ter um padrinho como você, e obviamente não é político, mas tem trabalhos fortes. Meu irmão tem empresa de consultoria nas boas práticas da industrialização. Ele é chamado para fora do Brasil, China, Índia, onde já foi algumas vezes fazer trabalhos, Inglaterra, Estados Unidos, França, Áustria. Então, ele tem, com todo o respeito de invadir essa informação, mas, obviamente, que ele não trabalha para o governo brasileiro, ele trabalha para o mundo. E tem contatos, e tem trabalhos, contatos políticos. Então, ô Luiz, depois nós podemos conversar e nós poderemos, numa próxima oportunidade, chamar você para trazer isso mais a miúde. E se você tiver alguém que você conheça que queira trazer isso para nós vamos estudar o que nós podemos juntar aqui no Rio. Como, por exemplo, nós temos toda uma comunidade maçom que pode assistir a um grande show. Nós temos toda a comunidade rotariana que pode ser convidado para um grande show no Maracanãzinho. Se o presidente me permite corroborar, existe também o inverso. Existe, por exemplo, ao invés da gente trazer artistas, fazer o surgimento de novos artistas, entendeu? Então, por exemplo, ainda há pouco falou-se da questão da escola de música, né? Então, fazer um trabalho de estruturação, montar uma escola, fazer equipar a escola com outros instrumentos, melhorar talvez a sede dessa escola, fomentar, por exemplo, artistas locais. Aquilo que, de fato, a Lei Rouanet, quando surgiu, ela surgiu dentro de um viés republicano democrático. Na verdade, o que houve foi um desvio do uso e do propósito, né? Infelizmente. Mas a lei em si, na sua essência, ela continua sendo exercitada e muitos, inclusive, não com essa monta que nós vemos, infelizmente, aí, que vira um escândalo, mas muitos fazem uso ao longo de todo o Brasil, inclusive para despontar novos talentos, né? Novos talentos da arte cênica, na arte musical, na arte instrumental, né? Então, não é só um caminho de levar grandes eventos, como eu falei, uma orquestra, escutar músicas clássicas, por exemplo, que também é bom para abrir, às vezes, a cabeça da criançada, né? Dessa juventude toda, mas também fazer o caminho inverso, né? Preparar uma trajetória para que eles possam crescer dentro do ambiente artístico, cultural, né? A área da literatura, por exemplo, publicar alguns livros, né? De poesia, enfim, de fotos, por exemplo. Você pode, às vezes, promover uma determinada cobertura artística sobre um ponto de vista do Rio de Janeiro, uma cobertura sobre a fauna e flora de uma região, a própria história, por exemplo, do Rotary, contada em verso e prosa ou em um discurso de registro histórico. Isso tudo são projetos, não existe uma formatação específica, né? É muito parecido com o que nós do Rotary
comentamos, onde está o bem, a ideia seria levar esse dinheiro, né, para exatamente focar na cultura e elevar a cultura, elevar e levar a cultura para todos os cantos do Brasil, né? Infelizmente, acontece, né, mas isso não impede que, na essência, muitos, como eu já falei, fazem isso, a gente utilize para o bem, né? É uma questão, como foi dita na minha reunião de apresentação, iniciação, se o bem não se manifestar e não se fizer presente, a gente dá chance para o obscuro, né? Então é isso. A minha propositura é essa. Não existe, doutor Cândido, uma questão muito simples. Eles estão de portas abertas. É uma questão, claro, de modelar o projeto, aí eu posso providenciar isso, tem escritórios específicos para isso, e a gente pode apresentar, vindo de vocês, quais seriam os projetos que mais seriam interessantes a título de Ministério da Cultura, que fosse promovido por eles com a verba da Lei Rouanet, né? Então, os detalhes depois, aí eu apresento como é que se dá a Lei Rouanet, né? Os detalhes aí é um pouquinho chato, mas não é o motivo de hoje. Talvez uma reunião, dentro de uma reunião, a gente pegue 10 minutos para explicitar melhor o modus operandi. Eu posso fazer uma pergunta, Pois não, Luiz doutor? Eduardo? Pois não? É possível pensar num centro cultural Vésper e que contenha todas essas linhas de atividade, cultura e educação, dentro de um projeto desse, com esses números de dígitos? Não pode ser um projeto ad eterno, né? Então, na essência, esse projeto trabalha muito na renúncia fiscal, né? Então, é uma grande empresa ou associações que fomentam esse evento, né? Em rápidas palavras, né? Elas fomentam esse evento e, no custeio desse evento, elas acabam registrando isso como uma antecipação de impostos federais e, com isso, então, ela deixa de abater um percentual, inclusive até podendo ser maior. Por exemplo, eu financiei, Luiz Eduardo, empresa, CNPJ, financiei R$10, um exemplo fictício. Eu vou poder lançar no meu abatimento de imposto de renda 12. Entendeu? Alô? Sim. Tá? Então, não pode ser ad eterno, não pode ser uma coisa onde o governo... Aí teria que ser ONG, teria que ser um outro perfil jurídico. Para entrar na questão da Lei Rouanet, é um projeto que pode ser, sim, a implantação do Centro Cultural Vésper, sim. Então, a estruturação, a criação, talvez, não digo aluguel, porque aí ficaria esse custeio ad eterno, mas havendo um espaço, toda a preparação, toda a montagem, a criação de obras culturais, quais fossem. Aí é uma questão agora, como eu já disse, eu estou semeando, né? E agora as cabeças férteis vão fermentar as ideias, né? Vamos deixar decantar aí durante esses dias para que as ideias possam surgir. Como eu falei, não são ideias... assim, não é nenhuma vergonha dizer isso, o projeto de 500, 600, R$1.000, isso aí é tão importante quanto de 1 milhão. Importante que faça efeito. Mas o projeto tem que ser alguma coisa que seja, como eu falei, quase na casa dos 6 dígitos, de 500 mil, 600 mil, 800 mil, 1 milhão, para que realmente a gente possa participar dentro desse fomento. Há, evidentemente, o interesse do governo nesse sentido, da mesma forma que foi dita da placa Vésper, né, onde o Rotary faça presente, como foi colocado, há também o interesse político, nesse caso, do governo também fazer alusão da sua participação nesses projetos de cultura, né? Então, é bom a gente correr, porque senão a ministra atual ela é do lado de música, né? Então, senão vai passar tudo para a Bahia e tudo para as músicas baianas, né? Presta atenção. Você colocou na minha cabeça aqui como presidente, eu pensei exatamente numa coisa que pontua muito. Eu fui do Colégio Salesiano
e o colégio salesiano era só de homens. E quando eu estava no 4º ano do ginásio, eles resolveram colocar meninas no colégio. E aí os padres selecionaram uns 4, 5 malucos que iam acompanhar as meninas em projetos do colégio salesiano para levar elas para passear. E eu fui um desses caras que os padres sacaram para acompanhar lá. Eles levaram a gente para o Teatro Municipal, meu irmão, para escutar coral. Aí a gente ia para lá, tipo, isso vai ser uma gozação. Cara, que coisa linda. Eu tinha 13 anos para 14, e a gente se surpreendeu com a beleza dos cantos corais, com a apresentação de grupos de dança. E você ficava em cima, cara. Eu não estava no Teatro Municipal, entrei com os padres, com as meninas, eram uns 15, e foi fantástico. Então, já que se tocou nisso, na minha vã imaginação, eu pensei num momento ímpar de Maracanãzinho, quem sabe, colocando exatamente uma orquestra sinfônica e fazendo um presente a todas as lojas maçônicas do Estado do Rio de Janeiro, tanto da potência da grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, como o Grande Oriente do Brasil, RJ, como também o Lions, como também o Rotary e todos os escoteiros e bandeirantes do Rio de Janeiro. Isso seria um trabalho fantástico, que poderia ser um grande tiro do Rotary Clube Vesper se nós tivéssemos essa monta, que é uma coisa pontual para um dia inesquecível para todas essas instituições. O que você acha disso, Lavorato? Em cima do que o meu irmão falou, nem sei se isso vai ser possível, mas já que foi trazido como brainstorm, eu jogo aí no ar. O que você acha disso, Marcos? O que você acha disso, irmão Flávio? Eu acho que o projeto dá para fazer. Dá para fazer junto com a experiência aí do Luiz Eduardo nisso. Acho que dá para fazer. A gente tem como fazer isso para fomentar especialmente as pessoas que não têm a menor possibilidade de participar de coisas como essa, né? Onde todos aí têm experiência nisso. E congregar e fazer um encontro que vai demandar uma estrutura de gerenciamento com todas essas entidades. Seria praticamente desenvolver um projeto comum, único, né? Sendo convidado e transformar isso num projeto, efetivamente um projeto. É possível? Articular as entidades e fazer um projeto único, de congregar todas as atividades que auxiliam a sociedade de uma forma ou de outra. Isso é perfeitamente possível. A ideia que eu perguntei do centro cultural, porque ele não precisa ter um lugar físico, ele pode ser hoje, a pandemia mostrou que ele pode ser virtual, né? Um centro cultural onde você vai ter aí todas as linhas culturais, musicais, culturais, de toda a ordem, né? Artística de toda a ordem, e desenvolver essa lógica, né? Onde você já tem mapeado todos os professores, todos os artistas, todas as... E nisso você conseguir fazer ali, cada um projeto numa determinada linha. É possível? Mas, como disse o Luiz Eduardo, ele tem uma parte que é pontual nessa ideia, né? E com esses dígitos, você tem aí empresas enormes ainda operando, funcionando, nacionais e internacionais, que se interessam por isso. E aí ele tem mais caminhos, sabe bem, que tem tipo as empresas de energia, as empresas de petróleo, as empresas de mineração, as empresas... Então, você tem uma federação das indústrias para conversar, uma federação de comércio para conversar, para poder conseguir um projeto desse. Dá. Ele é de mais longo curso? De mais longo curso. Eu poderia... acho possível, sim. Fala, Luiz. Eu poderia corroborar, com certeza, o mundo virtual depois da pandemia quebrou barreiras, né? Então, quebrou paradigmas, a medicina, a telemedicina está aí para provar, né? Até essa questão mais tradicional da própria medicina hoje já foi vencida, né? O próprio governo, por exemplo, está fomentando muito os principais eixos da telemedicina, não na alta complexidade, mas pelo menos na baixa. Então, dentro dessa linha, com toda certeza. O que eu quero, inclusive, reforçar é que não são
não precisa ser um projeto, não existe exclusão. Você pode apresentar 3, 4, 5. E é isso que eu estou tentando dizer como um pano de fundo, que é bom a gente saturar com bons projetos antes que sequem a fonte com projetos de quem não precisa, esses grandes artistas, esses grandes cantores, que além de pegar dinheiro da Rouanet, ainda vão cobrar entrada caríssimas, né? Então, se nós temos o acesso à parte mais carente real, de fato, da sociedade, e nós ter, por exemplo, um evento desse, doutor Cândido, com essa amplitude, vai ter mídia normal, a mídia vai ser atraída por esse projeto. Duvido muito que não estejam até autoridades para fazer parte desse dia, né? Todo mundo vai querer sair na foto, né? Isso é que a gente tem que tomar cuidado para não deixar transformar o evento social num evento político, principalmente na véspera de um ano político, como é o ano que vem nas eleições municipais. Mas a gente tem o ônus e tem o bônus, a gente tem que saber navegar em todos os mares. Impedir. Não tem como impedir. A gente pode administrar, doutor Cândido, não tá dando para ouvir. Eu quis dizer o seguinte, essa situação de impedir é quase impossível, porque você não pode impedir o trânsito da entrada de um político. Não, de forma alguma, de forma alguma. Mas, Né? presidente, o que eu digo é o seguinte, os tradicionais, sim. Por exemplo, o prefeito, ou talvez a própria ministra, o problema é que sempre vem papagaio de pirata, né? Entendeu? Aí vem o vereador, vem o deputado estadual, aí vem o time do Flamengo, Vasco, aí acaba que distorce um pouco. Mas isso é administrável, né? Isso é tranquilo, né? Agora, seria estupendo, entendeu? Agora, leva tempo, né? Normalmente, projetos dessa monta são bem... né? A própria reserva do Maracanãzinho, de que forma seria isso? Hoje, o Maracanã é administrado por terceiros. Nossa, pensem a gente fazer uma reunião dessas crianças que nunca viram mas eu não digo nem Maracanãzinho, a própria ida ao Teatro Municipal. Aqui hoje, por exemplo, gastou-se 800 mil reais para fazer a marcha, paga 800 mil reais do governo, né, com ônibus. Por que a gente não gasta 800 mil reais pegando essa garotada eu saí toda? E voltei. Essa garotada toda e botar no Teatro Municipal. Que sejam 2, 3 dias, entendeu? O som aumentou. Muito. Então, é a internet, né? Jorge Amorim, está havendo interferência. Obrigado, irmão. Pode falar, Lu. Bom, enfim. Retorno aí, desculpa. Sem problema. Enfim, eu não quero, né, eu acho que é só uma provocação, como eu disse, né? Vamos deixar aí os neurônios fermentarem as ideias, e depois, se for o caso, a gente prepara algo mais, ou vocês podem preparar, nós, né, da Vesper, né, do Rotary Vesper, e eu posso levar isso aqui para os meus contatos e ver qual é a primeira impressão. Existe esse filtro também, onde há, sim, um viés político nesse sentido. Eu acho que o viés político, o viés social que o Rotary traz no seu DNA é importante, né? E esse movimento junto às comunidades carentes, dentro do Rio de Janeiro, que é um estado que suscita atenção social, entendeu? Tem todo esse arcabouço de considerações políticas, sociais, políticas, culturais, que Luiz, soa bem no ouvido. Estão falhando. Esse viés político-social, político-cultural, soa bem nesse momento dentro da política, pelo menos agora, né? O retrato da política é ruim, porque amanhã, se mudar as pessoas, se mudar a ministra, se mudar aí a gente já tem que começar da estaca zero, mas até então as oportunidades são reais e concretas. Obrigado, e eu acho que a gente pode encerrar esse assunto por agora. Ok, estou satisfeito. Todos nós estamos satisfeitos. Flávio Augusto, quer fazer alguma comunicação? Não? Eu quero. Chega, Dilma, por favor. Pode falar? Pode. Ah, tá.
Voltando ao assunto do seu irmão, é maravilhoso, só que vai virar político, né? Não tem como não ser político, é maravilhoso. Se vocês me permitirem dar ideia, nós temos aí várias escolas, igrejas que nós ajudamos. Ele falou que pode melhorar esses locais. Eu acho que o resultado ia ser também muito bom. Melhorar o Macedo, entendeu? Ver o que é que eles precisam ali para melhorar o ambiente, para melhorar a estrutura. Essas crianças lá que eu vou ajudar, eles precisam de muitas coisas também, de repente, melhorar o ambiente. Vilma, a lei do Rouanet é para artes. Mas isso tudo é arte. O que eu vou ajudar é arte, eles fazem arte. Presta atenção. Só para arredondar o que está sendo dito, por exemplo, essa ideia, a gente poderia nuclear nessas igrejas, fomentando, por exemplo, a instrumentalização, comprando instrumentos, então você teria um projeto com 10 núcleos de aculturamento daquele grupo carente. Mas eu repito, não são projetos excludentes, né? Então, assim, você pode ter um projeto de X mil reais, o outro de X mil reais mais 10, o outro de X mil reais mais 300, entendeu? E se sair os três, ótimo. Se sair somente um, ótimo, do mesmo jeito. Mas todos têm vieses que são aceitáveis, entendeu? De fazer isso que foi dito no Maracanãzinho ou no Teatro Municipal, ou fazer núcleos de aculturamento, né? Montar, por exemplo, né? Foi dito muito bem pelo companheiro, o mundo virtual, de repente criar especificamente núcleo de bibliotecas virtuais, de acesso, não necessariamente nas escolas. Enfim, como eu disse, o limite é o céu, o limite dos projetos é o universo. Então, deixar fermentar e escolher 2, 3 para a gente tentar trazer aqui para Brasília e brigar por eles. Ok, obrigado. Bom, companheiros, são 21h30. Acredito que todos estejam abastecidos com muitas ideias, todos conheceram um pouquinho da dinâmica do Vesper, principalmente os novos associados. Eu vou tentar fazer uma revisão de todos esses projetos que foram feitos desde o início das nossas atividades, para que vocês vejam imagens retroativas e vejam como nós estamos caminhando, a ponto de chegar já a uma história totalmente diferente daquilo que eu imaginei estando como presidente. Essa história trazida pelo meu irmão é uma história totalmente diferente, que cria mega oportunidades, e a gente tem que ir com calma, obviamente tendo um tutor que possa trazer essas possibilidades, caso venha a acontecer, não tem nenhuma garantia. Então, mas eu acho que a gente pode planificar esses projetos em diversas linhas, seja na linha da Dilma, seja na linha do Marcos Lavorato, seja na linha de um grande show com orquestra, com um coral, para que as pessoas curtam essa universalização da música. E hoje há corais aí fantásticos que estão cantando pelo Rio de Janeiro, que podem ser realizados numa noite de grande parcimônia social para todas essas instituições que são poderosas, fortes, de caráter unificadora, mas que quase não se fala na opinião delas. Então, isso teria muitos cunhos de aproximação e dando um presente a todos, fortalecendo as colunas de todas as instituições. Boa noite a todos. Nesse momento, desejo que tenham uma noite repousante. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Até a próxima, gente. Um abraço. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, com Deus. Tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Cândido, boa noite. Consegui assistir bastante. Gostei muito dos projetos. Espero que a gente consiga fazer realmente alguma coisa, principalmente nessa parte musical, com as crianças, que nós temos um projeto muito bonito lá em Conservatória, com crianças carentes. Ok, é um projeto maravilhoso que a Juliana faz com as crianças, faz a doação de instrumentos musicais,
É muito interessante isso. E essa Obrigado. aproveitação da Lei Rouanet, tem muito artista bom que não é reconhecido, e se tiver realmente um auxílio, ele pode se destacar e pode ajudar muita coisa. Então, tem muitos projetos que a gente pode pensar realmente. Tem muita Obrigado. coisa realmente que a gente possa ver. Um abraço, boa noite, fica com Deus. Tchau. Com Deus. Tchau. Deus, beijinho. Tchau.